Glória a Deus por mais um dia, por mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovarem sobre as nossas vidas. Graças a Deus porque podemos estar aqui hoje, para participar dessa live maravilhosa com nosso amigo, nosso irmão Shamila, do Sri Lanka. E mais uma vez nós vamos estar podendo conversar e saber o que Deus tem feito naquele lugar tão maravilhoso, tão lindo. Um lugar, eu fiz uma viagem um ano retrasado de 10 dias ali. É um dos países que nós estamos ajudando, o Suprindo Sementes hoje está em 24 países, já namorando com o 25º país. Eu creio que em breve a gente vai ter já alguma alteração aí nesse sentido, e eu sei que Deus tem feito uma obra muito grande. Para mim, eu me sinto privilegiado de poder estar participando, de poder ver Deus agindo e movendo nesses lugares. Desde já eu quero disponibilizar o meu Instagram, meu WhatsApp aí para você, quando você quiser entrar em contato com a gente ou receber algumas notícias sobre missões, sobre o que nós estamos fazendo, você pode entrar em contato, mandar uma mensagem para mim, eu falo dando um oi e a gente vai estar respondendo para você e já colocando você na nossa lista para você receber as nossas mensagens. Que Deus possa estar movendo sobre a sua vida, que Deus possa estar te usando hoje, poderosamente para poder estar alcançando as nações. Eu quero convidar já aqui o nosso amigo. Good morning for me, Shamila. Good afternoon for you, or good evening. I can't remember that. Bom dia para mim, boa noite para você. Eu não estou me lembrando muito bem. Ele está do outro lado do mundo. We have the privilege, Shamila, of sometimes for here, us now is morning, still morning. 9:10 a.m. in America, 10:10 in Brazil. And what time is it now in your country, Chama? Agora, para a gente lembrar, para mim aqui é 9:10 da manhã, no Brasil é 10:10 da manhã. Que horas que é aí, Chama? It's Friday, 6:42 p.m. Lá para eles já são 6:40 da noite, 20 para 7 da noite. So, good evening. Então boa noite. Good morning to you. It is great. We never thought about that when I was a child. Never thought about this. It used to take so long even for us to make a phone call to another city. Falei para ele quando eu era criança, já tem um bocado de tempo. Eu acho que demorava tanto tempo para a gente fazer uma ligação, até mesmo para uma cidade ao lado, e de repente tá tudo tão rápido, Okay, Shamila, some people maybe that they're going to watch this and they don't know you yet. What can you tell us about yourself? Algumas pessoas talvez não o conheçam ainda, as pessoas que vão assistir. Então, o que você pode falar sobre você? I'm Shamila Antonio Gunasekara. I have mentioned Antonio, especially in Sri Lanka. I don't use Antonio. It's a Catholic name, so I'm coming from a Roman Catholic background. Ok, meu nome é Shamila Antônio Gunasekara. Normalmente aqui eu não falo Antônio, aqui no Sri Lanka, mas o Antônio vem da minha raiz católica. Eu fui criado, eu tenho um background católico. Yeah. I was born to a family of 2 children, and my father and my mother are coming from a Christian background. As I said, I'm a Roman Catholic background. Eu nasci numa família, de 2 filhos, e como eu disse, meu pai e minha mãe vieram de uma família católica e nós temos eu cresci nessa família. And I was born to a family like I remember that they're wonderful people, but I remember when I was very young, we had a lot of problems in our place because the time that I remember, like it's more of my father has been working in Middle East and my mother is at home. We were with my mother.
Eu me lembro, né, a gente foi uma família cristã, né, católica, né, cristã, mas nós tínhamos alguns problemas, né, eu sempre me lembro do meu pai sempre tá trabalhando e minha mãe em casa também, meu pai trabalhando fora, né, e minha mãe trabalhando em casa. So we didn't have peace because my father's life was a different life. He, like when he was very young, he was a playboy type person, and uh, got into different kinds of addiction, smoking, drinking, and that affected the life. And my like he was abroad raising funds, raising money, and my mother is at home. She got sick actually. She went through a very tough depression. She was mentally ill. Ok, nós tínhamos alguns problemas, né, quando meu pai era mais novo, né, a família tinha problema porque meu pai era aquele tipo playboy, né, ele estava sempre viajando, né, para poder levantar dinheiro, e minha mãe, e com isso ele se envolveu em muitos tipos de vícios, né, começou a ter muito problema nessa área, e minha mãe passou a ter alguns problemas, né, de saúde mental, ela ficou deprimida. In such a time like that, by God's grace, my father came to know the Lord as he was working in some Middle East country. He was in Oman, working as a account clerk for police there, somewhere in early 80s. And when he came to know the Lord, he just brought the gospel to house, and the gospel actually changed our whole family and our lives. E meu pai estava trabalhando fora, né? Paz, senhor Koenig, just to say hi to our brother Koenig, he's from Paraguay, he's a Brazilian missionary in Paraguay. Meu pai foi trabalhar em outro país, em Oman, né, trabalhando para a polícia, e de repente ele veio e conheceu o Senhor, e quando ele conheceu o Senhor, ele voltou para casa e pregou para nós. And that changed the whole path of our family. And wonderful thing happened. Like he's being the black sheep of the family, he started like his life was 100% change, and he's came into ministry. He left everything there. He came back to Sri Lanka for my mother and for us, and he committed his life for ministry. E foi uma mudança muito boa, porque quando meu pai conheceu o Senhor, ele voltou para casa, né, ele se preparou, né, ele voltou para casa e ele estava sempre pregando para nós, sempre falando para nós, e por fim ele entregou a vida dele ao ministério. Since 7 and 8 years old, I remember I was like spending most of my time in our local church, because my father is working there as a full-time worker, and my mother is involved in some sort of a Christian correspondence course. E eu me lembro quando eu tinha 7, 8 anos, né, a maior parte da minha vida era dentro da igreja local, né, porque meu pai trabalhando ali como líder, né, como pastor, minha mãe também envolvida em algum tipo de curso por correspondência. Então, a minha infância, eu me lembro de estar dentro da igreja o tempo todo. I was growing, and this church life led me to Christ, and I accepted him somewhere around, like, I think I was 10, 11, because I was in a Christian like church background. And I remember that somewhere in 11 or 12 years old, I said, Lord, I just want to give my life to you. And I committed my life. Eu me lembro quando eu tinha por volta de uns 8 anos, né, quando eu finalmente, né, aceitei a Jesus, né, na verdade eu sempre tive ali dentro, né, da igreja, então eu praticamente entreguei, falei, Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, né, coloco à sua disposição, né, a ministério. I remember like somewhere around 13, when I was a teenager, when I just began that life, I felt like Lord is like, when I start praying, Lord is asking me to give my life to ministry. And I used to struggle a lot. I said, Lord, I will do anything other than ministry. And I said, I don't want to do ministry. And it was a big struggle. Like a couple of years went like that. E eu me lembro quando eu tinha por volta de 13 anos de idade, né, meu pai, Deus começou a falar comigo, né, me chamando para o ministério, né, eu ainda era adolescente, mas eu não queria, eu falava, Senhor, eu não quero entrar no ministério. Então minha vida começou uma verdadeira luta,
né, dentro de nós. A paz do Senhor, Saíra, né, diretamente do Brasil. This lady, né, this sister is from an Indian tribe in Brazil. They come every day. Né? Praise God for their lives. Okay, Shamila, go on. And finally what happened was, like, if you start to discuss with God, and if you start to struggle with God, you have to leave, like, he wins all the time. And finally I said to him, I remember that day I was doing some studies in my school, and many times instead of studying, I'm praying with the Lord. And finally I said, Lord, I will give my life to ministry, but I said, I can't preach, I can't share gospel, I can't go house to house, I can't talk to people, because, like, my character was like that. I'm a very introvert. Yeah, I can't go out. So I said, I won't do this, but if you really want, I'll give my life. Amém. Né, eu falei assim, Senhor, finalmente, né, a gente sabe, quando você começa a discutir com Deus, a brigar com Deus, você acaba vivendo uma vida meio altos e baixos, né? E com isso aí, finalmente eu cheguei e falei para o Senhor, Senhor, ok, eu me rendo, né? Eu aceito ir para o ministério, mas lembra, eu não posso pregar, eu não posso estar ensinando, eu não posso estar visitando as pessoas, eu não posso estar compartilhando para as pessoas, mas eu aceito. So I wrote a small piece of sheet. I said, I promise that I will serve until I die. E eu escrevi num pedaço de papel assim, eu prometo que eu vou servir até eu morrer. And I still have that little piece of paper with me somewhere. Eu ainda tenho esse pedaço de papel guardado comigo. I think years back, nearly close to 30 years back. It was a small piece, but I recently found that my mother kept it for me. And isso aconteceu mais ou menos 30 anos atrás, mas meu pai guardou aquilo, né? E esses dias eu achei esse papel e eu estava lendo. And after that decision, it took about 5 years, because I have to finish my schooling and all that stuff. I waited for 5 years. E durante, né, nos próximos 5 anos, então, né, depois de eu aceitar finalmente, né, eu tive que acabar os meus estudos, né? Então demorou uns 5 anos para eu começar no ministério. 1995, January 7th, I think, I went into full-time ministry. Em janeiro de 1995? Yes. Em janeiro de 95, eu entrei em tempo integral no ministério. And one unique incident happened when my father was a pastor by that time. He was pastoring a church in a very rural area. E naquela época, meu pai já era um pastor numa igreja, né, na área rural, né, bem rural. He stayed there about 6, 7, 8 years, 8 years, nearly 8 years. He was able to bring, I think, nearly 40 full-time workers from that. It's a very small church, but a very influential church when it comes to ministry. And he started about 3 churches, and those churches are starting churches. And when I asked him about my decision to go into ministry, he said, no, you can't go. Because interessante o meu pai, né? Our friend is saying greetings to you. Thank you. Look who is. You're a privileged man, buddy. Sana. Hello, Sana. É interessante isso, que meu pai, né, já tinha formado, né, por esse tempo aí, ele já tinha formado mais de uns 40 pessoas, né, para tempo integral. E, de repente, né, bem ativo nisso, e quando eu cheguei para ele, falei que eu queria ir para tempo integral, ele falou, não, você não. And Isaac joined from Egypt? Huh? No. He's a Brazilian. He's Brazilian. He's working in Bolivia. Okay. So that brother from Egypt, I'm not in touch with him. It's very hard to get in touch with him. Yeah, he's very busy guy. Very busy guy.
get him. Anyway, so when I spoke to my mom, my mother said, "Yeah, I knew that." And I asked, "How did you know that?" She said, "When I was very young, about 8 years, Jesus came to her through a dream and asked for her two children. It's a she's very young in her faith, so she said, 'No, I won't be able to give you my children. I can't give.' That's how she woke up from her dream. But this time, what happened was like just 1 week before I asked her, same dream came, and Lord asked her, 'Margie, will you give your son to me?' And she Ok? said, 'I will.'" Give me some time. O interessante foi quando eu fui falar com a minha mãe virou para mim e falou assim: eu já sabia disso, porque quando você tinha por volta de uns 8 anos, né, eu constantemente sonhava, né, que Deus estava me pedindo você para tempo integral. E eu falava que não. Né? Agora, finalmente, né, ela teve um outro sonho e Deus falou com ela, né, eu quero seu filho em tempo integral. E por fim, ela falou: não, tudo bem, eu concordo, eu aceito. Yeah, and it was my confirmation. And when I was 20, I gave my life to ministry and Isso para mim started my. foi uma confirmação, né? Quando eu tinha então, meus 20 anos, eu entreguei minha vida ao ministério. I think this is my 26th year. You know, the decision that I made was E the eu creio que best agora já decision. passaram 26 anos, né? E eu creio que essa decisão que eu fiz Was the best decision that I ever made in my life. essa decisão para mim, eu creio que foi a decisão foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. And I had to pay a price. I don't think when I compare that to the price that Jesus paid for me, it's nothing. Eu tive que pagar um preço, né? Mas eu creio que comparando com o preço que Jesus pagou por mim, não é nada. So, what I'm doing right now is like when I said yes to him, I said, I won't preach. Now I'm preaching. I said, I'm not able to go before people and share gospel. Eu me lembro quando eu falei para ele que eu aceitava, né? Quando eu falei para o Senhor, né, que eu aceitava o ministério, eu falei, eu aceito, mas eu não consigo ir pregar, eu não consigo ficar diante das pessoas, né? Porque eu sou muito introvertido. I said, I can't minister in a city church. I'm doing that now. Eu lembro que eu falei, eu não consigo ministrar numa igreja na cidade, mas agora eu estou fazendo isso. I said, I can't preach or talk in English. I'm doing that now. Eu falei, eu não sei, eu não consigo pregar, eu não consigo falar inglês e agora eu estou fazendo isso. I said, I won't pioneer a church. I'm pioneering a church. E eu falei, eu não vou estar abrindo igrejas e de repente eu estou abrindo igrejas. I never thought I will start a mission church by God's grace. Eu nunca pensei que eu fosse abrir uma igreja, né, uma congregação, né, uma igreja de missão, e agora eu estou fazendo isso. By God's grace, I just started a mission church in a very E agora acabamos de abrir uma igreja missionária. And I think all glory goes to him because I was a very unworthy person. I was very, very introvert. I was afraid to people, and Lord took a person like me and molded into someone that he wants me to be. I just want to thank him for what he has done. E eu dou toda a honra, toda a glória ao Senhor pelo que ele fez, né? Ele pegou uma pessoa igual eu, que bem introvertida, que não conseguia falar direito, e de repente ele está me moldando de acordo com a vontade dele. You know, brother, I know someone exactly like you. And they are now in a live, ok? Foi com ele que eu conheci alguém exatamente igual a ele, de repente os dois estão fazendo uma live agora. I was like that as well, Shamila. Eu também era desse jeito. Okay, Shamila. What can you tell us about your country? It's a very beautiful place, by the way. Né, eu perguntei o que ele pode falar para a gente sobre o país dele, né? Eu falei que a proposta é um lugar lindo. Yeah, it's a very beautiful country because I know that Pastor Joliam came and visited me, and it's just below
India, the southern tip of India, just below, and it's like a teardrop. Some call it's a teardrop, some call it pearl in the Indian Ocean, because so many names are there. Taprobane, it's called once, and Ceylon, once it was called as Ceylon, and so many names are there. It's a beautiful island, tropical island. Eu sei que meu país é muito bonito, né? O pastor Júnior, quando veio, ele falou isso, né? Um país, é uma ilha bem no sudeste da Índia, né? Alguns chamam até Gotas de Lágrima, né? Ceylon também já foi chamado, né? Vários nomes já foram, meu país já foram chamados por vários nomes, mas uma coisa eu sei, meu país é lindo. If we call it a pearl of the Indian Ocean, I think it's because of the natural beauty the island has its own self. By God's grace, it's a very, very beautiful country. And if you all are planning to come, you have one friend now. Shamila is there. I'm in the central parts of the island. You can come. Just get the number from Pastor Julian. Call me. I can provide some accommodation and some Sri Lankan food. It's a beautiful country. Além de ser um país muito bonito, né? Eu já quero deixar um convite. Se você quiser um dia vir aqui conhecer o Sri Lanka, você pode vir, né? Eu vou arrumar algum lugar para você ficar, né? Alguém para te buscar no aeroporto, né? E também dar uma comida muito gostosa do Sri Lanka, né? E é um país muito bonito, né? O pastor Julian já experimentou. Yes, the food is delicious. Comida. You know, Shamila, what I never forgot that. Every day, every morning, you took so much care on me. You put a lot of care. Every morning during my time, my quiet time, I just heard someone knocking at the door and a cup of tea. I can't forget that. Né? Eu falei para ele que eu não consigo esquecer, né? Eles cuidaram tanto de mim, mas cuidaram tanto que todo dia pela manhã, quando eu estava tendo meu tempo devocional, alguém batia na porta e me levava uma xícara de chá. It doesn't matter what time it was. Né? Não importava que hora que fosse, alguém chegava e me entregava uma xícara de chá. I think in States and even in South America, I think the coffee is the famous, but in Sri Lanka, the tea is the famous one because we produce some of the best tea. So there are so many things that I can explain about the, if I call it pearl of the Indian Ocean. But in the other hand, if I call it a teardrop, we have faced so many things as a nation, as a country in the past. Eu sei que na América, né, nos Estados Unidos, né, do Brasil, o mais fácil de se tomar é o café, mas aqui o mais famoso é o chá. Né, um dos melhores chás estamos aqui. Então, se eu não sei como você quer chamar o Sri Lanka, né, se for a pérola da Índia, né, por causa do formato, né, a pérola do Oceano Índico, né, por causa do formato, ou se você quer chamar uma gota de lágrima, né, talvez a gota seria o mais apropriado por causa do tanto de problemas que nós já passamos aqui, tantos sofrimentos nós já tivemos. It's a multi-racial country, multi-religious country. Out of that, the majority, nearly 70% are Sinhalese and Sinhalese Buddhist. É um país com muita diversidade, né? É um país que basicamente, né, uma grande porcentagem de sinhaleses, né? E sinhaleses budistas. Então é um país com muitas culturas. They call it Sinhalese Buddhist because they think like every Sinhalese needs to be a Buddhist, and that's our major racial group. E eles chamam de singaleses budistas, né? Porque eles acreditam que todo singalês ele é um budista e esse é o nosso grupo, o maior grupo racial. And then we have Tamils. Actually, we have two groups of Tamils. The local Tamils, like they are some came when the British. We stayed as a British colony during that time. Indians from South India, the Tamil people came, and they are working around tea estates. And there's another group of Tamil states in north and east. But they are Sri Lankan Tamils. So they must have de também, né? Porque eles vieram junto com os índios, os indianos, né? Na época que a Índia era também estava debaixo do governo britânico,
né? Então, com isso, ele se estabeleceu no norte e no sul do país. And Shamila, talking about what you are doing there, what can you tell us? What I'm doing, I'm actually pastoring a church, Pastor Julian, in central parts of this island, mountain parts, and I pioneered this church in 2008. Actually, we started in 2008, and I'm basically pastoring that church. And yes. E eu comecei em 2008, né, a trabalhar com uma igreja, a pastorear uma igreja. Então, desde esse tempo agora, eu estou pastoreando essa igreja. Central Parks is the, like in my area, is the most venerable Buddhist crowning worship place stays. That is the E, most famous in Sri Lanka, e, but around the world. e por estar na parte central do país, né, a parte onde tem a maior concentração de budistas, né, então a gente fica bem vulnerável a isso. E essa concentração é conhecida não só aqui, como mundialmente. And it's really like a fortress for, like, not only physically but spiritually. It's a very strong hold for our religious people in our area. E aqui na nossa área isso acaba sendo uma grande fortaleza, né, uma grande potestade que acaba afetando muita coisa nas nossas vidas. So in that place, my heart is to plant more churches in and around that area, like from Kandy. Like we have, like in Sri Lanka, we have cities and villages. Some of the villages are very rural. Aqui no Sri Lanka, né, isso para mim fica uma grande desculpa, sorry, uma grande dificuldade para a gente no trabalho, né? Porque aqui no Sri Lanka nós temos cidades, né, e temos vilarejos. My heart is like, because cities have about 14% of our population, villages have 86% of our people population. Então, a dificuldade fica porque nas cidades nós temos 14% da população do país e em vilarejos nós temos 86% da população do país. My heart is to bring the church into village instead of city. Aí uma dificuldade, né, que temos e o que nós queremos estar agora, né, onde a gente tem colocado o coração, é trazer a palavra, né, o evangelho, para os vilarejos, ao invés de ficar alcançando só as cidades. So my heart leads to house churches a lot. House churches and discipleship is my main focus. E com isso aí, o que a gente mais tem trabalhado é através de igreja nas casas, né? E é o que a gente vê que tem o maior resultado. Let me tell you one thing, Shamila. Actually, after I went there, because I remember I spent around 7 days with you, and most of this time I visited, I preached around 10 times. I remember that, and 9 times we were in house churches. So I believe that now, what you are living there now, is the future of the church here, in this side of the world. Eu falando com ele que sobre essa igreja nos lares, né? Eu me lembro quando eu estive lá, eu passei uns 7 dias com eles, né? 2 dias foi para ir, 1 dia para voltar, né? Eu fiquei 10 dias ao todo, né? Nesse tempo eu preguei 10 vezes, e das 10 vezes, 9 vezes foi na igreja nos lares, né? Tipo grupos familiares. E eu falei com ele que eu creio que esse é o futuro da igreja, né, do lado de cá, daqui uns anos, né? Can you start showing that pictures that you sent me? Yeah. Can we talk about them now? Yeah, it's the main house church actually. This is where I stay, and I convert my living area into a church on Sundays. Every Sunday, Saturday evening, we prepare this place for Sunday worship, and all the people from village, they come, and we have our celebration meeting here on Sundays.
Essa é a principal igreja nossa, né? Nós, na verdade, nós transformamos a nossa sala de estar, né, numa igreja, né? Todos os domingos as pessoas vêm dos vilarejos para participar aqui conosco. You know, that part, it amazed me. When I remember that I was downstairs in your living room, and suddenly I just went upstairs for doing something in my room. I can't remember what it was. When I came back, there was no more living room. There was a church there. So I said, "Wow, what's going on?" Daí eu falei com ele que uma coisa que realmente eu fiquei maravilhado foi que eu estava na sala de visita com eles um dia e de repente quando eu subi no meu quarto para poder fazer alguma coisa, eu não me lembro o que, né? Quando eu voltei já estava a igreja montada. Né? Então, assim, muito rápido já virou uma igreja. Actually, this is our youth. It's not on a Sunday, but it was an evening, and our youth got together for a fellowship. They had one. This one was a regular service, right? This is a regular service, Sunday service, yes. E essa reunião aqui, ele fez questão de falar o seguinte, que isso aqui não é um culto normal, isso aqui é a reunião dos jovens, né, num outro dia da semana. What I do is like, Pastor Joliam, the other thing is like, we can't, at this moment and in the future, it's going to be very hard. And I know, like, in the future, we will not be able to go to villages, purchase lands, and start churches, start to build churches, because we have such a situation at the country. So what we want is, instead of bringing people from village to town, we want to take the church into village and let their house be the worship place or meeting place. Then I don't have to purchase lands. I don't have to purchase buildings. Some area buildings, they will maintain the place, and it will be our church, and it's multi-purpose, right? Devido à situação que a gente tem aqui no país, né, algumas dificuldades, né, nós não estamos entrando em questão em nomes, em nada, porque a gente quer manter a live online, né, nós não estamos ajudando, nós não contribuímos com comprar terra, construir prédios para a igreja, que não pode, então a gente está preferindo manter esse esquema de casas e, ao invés de trazer as pessoas do interior aqui para onde eu moro, aqui para a nossa igreja, nós estamos querendo transformar cada casa em uma igreja. You know, Shamila, same thing happened in Cuba, where their main challenge is this: one house, one church, because they are not allowed to build temples, so they make their own houses. They have a special place like you do, and they have the service there. Eu falei com ele que a mesma coisa acontece em Cuba, né, onde o alvo do pastor lá está sendo cada casa uma igreja, né, porque eles também não podem ter igrejas, então eles transformam as casas deles em igrejas. This is the youth fellowship. Actually, they really wanted to have youth fellowship. That's my son, the one who's sitting and having a plate on his lap. He's my son. He's actually leading the youth. He's doing good. Esse é um tempo de comunhão, né, dos jovens que eles quiseram ter, né? Inclusive esse rapaz está com camiseta cinza, né, com um prato no colo, é o meu filho, né? I love him. He's a very special person. Eu falei que eu amei muito o jeito dele, ele é muito especial e hoje ele está liderando os jovens. And another thing I want to tell Pastor Joliam, that is like, you will have about nearly 25 to 30 small churches like that. But when I have that 25 house churches, what I want is I want to have a central place. Only then I will think between more than 25 house churches. If I have to come up with a building plan then, not a mega church, not 500 people accommodating place, at least 250, because like when it comes to legal matters,
then they have to have a place to recognize. If you want to put your children into a school, if you want to do something like this, then I can think about that. O meu alvo é ter, né, nesse tipo de igreja, né, de 25 a 30 igrejas em casas, né, para a gente poder continuar acrescendo o trabalho. Mas eu também precisava de um lugar onde eu pudesse acomodar, caso a gente precise ter uma escola, precise ter algum encontro, né, não aqueles lugares enormes, mas um lugar que possa acomodar de 50 a 100 pessoas no máximo, para a gente poder trabalhar melhor. Instead of bringing all the people to this central location, I think the best and the max is nearly 200 250 people where they can celebrate in one place. The church happens in their house, but you will have some sort of a multi-purpose building for everything, like to fellowship, to prayer, to trainings and everything. You'll have one place. E a vantagem desse lugar aí, né, mesmo que seja um lugar um pouco maior, que a gente possa ter um lugar com propósitos múltiplos, né, para comunhão, para você vir, né, poder ter algum evento, né, você poder reunir 200 pessoas, até vai ser uma beleza para a gente poder ter isso também. But not beyond 200, like not big ones, just Mas 200 não is acima enough. de 200, né, nada tão grande. Then you will start another place like that. Somewhere 200 people can gather. Like now I started the mission work with Kumara. It's a central town area. Town means cities, when you call a city in Sri Lanka, town, when you call it, it's not like states or some developed countries, very small, we call it towns. Eu creio que depois que a gente começar isso, a gente pode abrir o mesmo tipo de centro em outros lugares. Igual agora, nós enviamos o Kumara, que é um dos líderes lá, para abrir um trabalho, né, em uma cidade, né? Só que quando a gente fala cidade aqui no Sri Lanka, não são aquelas coisas grandes, igual às vezes você pensa, né? So like that town area surrounded by 110 villages. E essa área que ele está agora é cercado por uma média de uns 100 vilarejos. So that's my purpose, Pastor. Esse é o meu propósito. And the other thing is discipleship. Like by God's grace, like earlier in our traditional methods and training, I was thinking training full-time pastors, full-time workers. Outro ponto é o discipulado, né? No início do nosso trabalho, eu pensava muito em treinar, né, pessoas para tempo integral. But now the situation has changed, and Lord is asking us to be flexible and like align with His plans. So I think now, like asking people to come to full-time ministry, it's changing. So now eu tinha essa ideia, né, de trazer as pessoas para tempo integral, mas com o tempo Deus começou a me falar que trabalhar de outra forma, e eu comecei a ficar mais flexível. Então hoje eu vejo, né, para o tempo de agora, que chamar pessoas para tempo integral, isso mudou um pouco. Instead of doing that, we have to train them to be servants of God while they are working in the marketplace, in whatever the place they are in. We have to train them to be a priest for God in the place that they are serving. E nós estamos tendo a mudança de visão, né? E nós temos entendido que ao invés de chamar as pessoas para tempo integral, nós temos que treiná-los para serem sacerdotes aonde elas estiverem, seja no mercado, seja na escola, né, seu local de trabalho, que eles possam estar ali ministrando as pessoas. Perfect. So we are working, and we have trainings to do that. I don't say that. Nós estamos tendo treinamentos para isso. I don't say it's perfect, but it's something that we haven't done before. So I think little beginnings, the small beginnings, will do a great thing when we obey God. Eu não creio que o que a gente está fazendo ainda é perfeito, mas eu creio que está muito melhor e diferente do que a gente fazia antes. E mesmo que seja um pequeno começo, né, nós estamos agradando ao Senhor. So this is actually we call it family night. Esse nós chamamos de noite de família.
What I do is like I have chosen 5 families from the church, and I'm pouring my life. This is a different one. The previous one, I'm Ok. working with family. Aqui é uma reunião em família, né, e eu tenho me entregado totalmente a isso. Eu escolhi algumas famílias e nós estamos trabalhando de perto com elas. And what I believe is like for a good ministry, I believe that you have to have a good family, Eu strong creio family. So eu creio que para ter um bom ministério, você tem que ter boa, né, e famílias fortes. okay, if I go to the other picture, Pastor Jolium, you just here. It's not three. Actually, there are a few photos with that, and here. This is actually I'm taking some time with my fathers in the church, E and the essa elders. foto aqui, eu também resolvi tirar um tempo, né, não só com as famílias, mas também tirar um tempo com os pais da igreja. We went for actually 2 days. We spent a night and we start studying the Word of God as fathers and sons, E nós and we learn. tiramos então 2 dias, né, para estudar a Bíblia, né, como pais e filhos. We learn as fathers how to father our children, because the gap between the father and children are enormous, and a lot of father wounds have happened. So I'm trying to reconcile fathers and children in this training. There's another training goes mother design. It's mothers Amém. and daughters now next couple of weeks. Então, o que nós estamos tentando aqui, porque a gente vê muito problema entre pais e filhos aqui, então nesses estudos nós estamos tentando restaurar esse relacionamento, ensinar o pai como ser pai dos seus filhos, né, e não só com os pais, mas também nós estamos tendo reuniões, né, com as mães, fazendo a mesma coisa, tentando reconciliar essas duas gerações, né, reconciliar os pais com os filhos e os filhos com os pais. Because it says that if the gap between the fathers, Malachi, like this is fellowship, like they are playing cards, and after we have a good fellowship time after prayers, after studying, we play, we try to build relationship, we sing, and so Malachi 4th chapter, the last verse says, if the fathers are like fathers can bring a curse, and that's where the Luke starts with John the Baptist, like he came to bring the fathers to the children, and that meets together. So we work on fathers and sons especially, and children. Uhum. Aqui é um tempo de comunhão, né, que eles sempre têm depois dos estudos, né, nem que sejam jogando cartas, né, ou tendo qualquer outro tipo de diversão, eles preservam muito a comunhão. Então, depois de todos os cultos, eles têm uma comunhão, e o que ele lembrou, né, foi aquilo que eu falei agora há pouco, que é o que diz lá no Malaquias, que ele, lá no final, né, no o último versículo, né, do capítulo 4, ele fala justamente de estar restaurando, né, o relacionamento entre pais e filhos. So we focus about the relationship of husband and wife, then fathers and children, and mothers and children. Então nós focamos no relacionamento, né, entre os casais, entre pais e filhos, marido e mulher, né, pais e filhos. And apart from that, Pastor Jolium, on other Saturdays, this happens like families, special training happens once a month. On other Saturdays, we call it the same name, family night, and we bring and challenge them to do ministry. And last week, all of them, actually 8 of them, committed their life to do ministry, and they promised, actually 6 of them, out of 8, one couple was not there last time, and they said, since Kumara has left to start a ministry, they will come and help the church ministry because of all this training, and I'm going to start training. Então, nessa reunião, né, a gente tem um tempo, né, de família, né,
a noite da família, mas também nós também desafiamos eles a entrarem no ministério. Né? Na última reunião, 6 deles, né, aceitaram o desafio, porque o Kumara, né, que é o líder que estava com ele, agora foi para uma outra igreja, né, eles falam, não, então já que ele foi para outro lugar para abrir uma igreja, a gente vai vir te ajudando também. This is another kind of a training actually. This is a national training that Lord allowed me to start. Esse é outro tipo de treinamento, né? Um treinamento nacional que o Senhor permitiu que eu começasse. This is actually, we have 24 pastors from different parts of the island. Aqui nós temos 24 pastores, né, de partes diferentes da ilha. I know 2 of them there. Yes, Irushan is there. Yeah, I see him. My wife is there. Yeah, those 2 that I know. Eu tenho o Irushan e a esposa dele que estão ali. Né? O Irushan é um pastor que a gente também apoia. Né? Eu falei, eu conheço 2 deles aí. So basically what we are doing is like, we are trying to, this is called Bible story. And since we are an oral culture, since we are focusing on, this is in the same program, I'm doing a separate thing. I'm distributing some Sinhala and Tamil Bibles so that they can use in their churches to give to new believers. Nesse programa, a gente, além de ensinar, também a gente distribui, né, a Bíblia no idioma deles, para eles poderem distribuir para as pessoas. So, Pastor, the oral Bible story is something that very close to my heart, because if I am going to minister in villages, the literal Bible helps. It helps, but if we can translate the literal Bible stories into oral Bible stories in the same way, without losing anything, without losing the thing. O ponto, né, a gente história bíblica, né? Então o que a gente faz? A gente pega e a gente faz uma conversão da história escrita para a história verbal, né? Então faz uma aplicação maior da palavra, e isso tem tido um bom resultado. So we are training 24 pastors, and these 24 pastors within this year will be able to finish 20 stories, oral Bible stories. Means oral Bible stories is like you can use the literal Bible, and in these like stories, nothing is less. Every idea is there, so we can parallelly use oral and literal Bibles. So o que a gente faz, a gente está treinando esses pastores em 20 histórias bíblicas. Então, com isso, eles vão poder estar usando tanto a parte escrita, como também a parte verbal, e isso sem perder nada no conteúdo. So, since I'm focusing on villages, this is going to be a very good tool to train our lay leaders to go and start a study or a discipleship group with the stories. Desde que nós estamos pensando, né, em alcançar o interior, né, o mais vilarejos, isso vai ajudar bastante as pessoas, né, com essas histórias verbais, né? This is our church family actually. Que as famílias da igreja, né? And not all of them are there, but many families are there in the. Nem todos estão ali, né? Mas muitas famílias estão. Okay, let's go to the second part. Yeah, this is Pastor Kumara and Sister Iresha, and their daughter is there, and the little one is somewhere running somewhere. This is the day. This is the day we commit Kumara and Iresha to our missions program. Like like this is during the COVID situation, because we have decided to do that. So we did it online service, and we commit Pastor Kumar and Sister Iresha for the next phase, go and start the Puja Pigya ministry. This was a special. Esse aqui foi o dia que nós ordenamos, né, o Kumara, né, que é esse que está de preto, né, para ir para o trabalho missionário que ele está fazendo agora, né, ele e a esposa dele. Então, como ainda estamos na situação do Covid, nós fizemos um culto online. And this is our two families together. It was their official last day. E aqui são as duas famílias, né, juntas, né, os pastores, né, a família dele com a família do Kumara.
né, que é o que foi para And abrir outra igreja. and one of the biggest challenges was finding a place, finding a house. By God's grace, we got it last January, and then we waited for few weeks actually, so that we can build good relationship with our neighbors. And from March first week, we started a small service with couple of family, couple. Praise God. Uma dificuldade que nós tivemos foi de arrumar a casa lá para poder ter os cultos, né, uma casa para ele, e nós conseguimos em janeiro, mas agora, né, fevereiro e março, nós ficamos construindo primeiro um bom relacionamento com os vizinhos, né, aí nós começamos os cultos. This is their first service, March first week. It was a small gathering, but for me, it's a beginning of a large ministry. Né? Esse foi o primeiro culto que teve na primeira semana de março, né? Parece ser poucas pessoas, mas para mim é muita gente, né? Um ótimo começo. And for me, it's a great start, not a small one. And Pastor Jolium, he was the best person. He was the only full-time worker whom I had for last 12 years, and he is known to me last 20 years, and he and his wife was very faithful. But I decided I will give and I will show my best person to go and start this new work, because I don't want to send a weak person, a young person, so that I gave my best, and I believe that God will raise more leaders in our church, so that they can fulfill what Kumar was doing. E eu creio, né, para mim o Kumar foi assim, entregar a melhor parte, né, ele já está comigo, né, por os últimos 20 anos, né, nos últimos 12 anos ele está na frente comigo, então eu entreguei o meu melhor, né, e com isso aí a gente está desafiando, né, eu peguei a melhor pessoa, seria o braço direito, colocou para poder trabalhar e para começar essa igreja, e com isso aí ele está agora desafiando os jovens para poder assumir no lugar. And in the same time, when Lord is doing things, He opens doors, Pastor. E uma coisa nós temos que entender, quando Deus está fazendo algo, Ele também abre portas. When we are faithful to Him, He will open small doors. That's how I came to know you. E eu louvo a Deus porque Ele abre muitas portas, né? E foi por abrir portas que nós nos conhecemos. And Pastor Jolium and this ministry, supplying seeds ministry has been a blessing last few years. By God's grace, it has helps us a lot too in our ministry. E nos últimos anos, né, foi muito bom essa porta que foi aberta, né, conhecer o pastor Juliana e também o Supply Seeds, né, através do ministério, eles têm ajudado a gente aqui, tem sido uma bênção para a gente. I was telling you, Lord opened another door. I was called to a National Committee, Assemblies of God, with the new leadership that was appointed to start. This committee is for a special task. E eu fui chamado também, numa outra porta que foi aberta, eu fui chamado pelas igrejas de Assembleias de Deus para fazer parte de um comitê. And we have roughly counted, we have nearly about 20,000 Assemblies of God families around the island. E nós temos uma média de umas 20.000 pessoas, famílias da Assembleia de Deus. So we are working on a very special project where we will turn all these families and houses into a church, and we are working on a special project, how to do that. I was involved, and I'm doing the lessons preparation. I'm heading that part. E uma coisa que nós estamos nesse projeto, né, desse comitê que vai ser feito, é fazer dessas 20.000 famílias, né, essas 20.000 casas que eles têm, cada um virar uma igreja, né? Então nós estamos trabalhando justamente nessa parte. And it was one of the privileges I got to work with the chairman and vice chairman and others, and I was asked to do that. Lord was preparing with this storing project, and they were asking for stories, and I was preparing, like God was preparing me, and He was preparing 24 pastors there.
Então, eu vejo, para mim é um grande privilégio, né, se eu coordenar esse comitê, né, porque é o que a gente está fazendo, e eles estão pedindo para ter algumas histórias prontas, né, e só que Deus já estava preparando isso através daqueles 24 pastores que nós estávamos treinando. Since you asked who I am, what I'm doing, one small thing in Assemblies of God Sri Lanka, there's a call, there's a committee called a standing committee called Constitution and Parliamentary Procedure Committee. They are the people who handles the annual general meeting, like giving instructions. This year they have asked me to lead that special committee too. It's nothing but it's not my vision, but it was something that God has given Beleza. me. Um outro privilégio que Deus me deu também foi de estar ministrando também, né, no comitê, estar liderando o comitê de instrução para a igreja, né, para as Assembleias de Deus. Né, não é muito o meu chamado, mas Deus tem me colocado nessa posição. And I thank God, Shamila, for everything that He's working on you and through you. Eu agradeço a Deus, né, pelo tudo que Ele está fazendo em você e por você. Let us introduce this family. Vamos apresentar essa família. If I introduce from my left side, like when you watch the photograph from the left side. Então, essa foto, né, se eu começar a apresentar olhando o lado esquerdo da foto. She's Mahima, my eldest, the second in the family, eldest daughter. A primeira é a Mahima, né, que é a segunda, minha filha, né, a número 2. Next to her, my beautiful wife, Anushika. E perto dela, né, tá a minha esposa, né, Anushka, a minha linda esposa. Next to mom, I think third child, my second daughter, Prashansa. E perto da mãe, né, tá a minha terceira filha, né, ou a segunda filha, né, Prashansa. And in front of me, Nathan, my youngest son. Look at his face. Na minha frente está o Nathan, né, que é meu segundo filho, né, o quarto filho. And my eldest son, Jonathan. E o meu filho mais velho, né, o Jonathan. They are so special, but look at Nathan's face. And I had the privilege to know this family and to be with this family. Eu tive o privilégio de conhecer essa família, né, e estar com essa família. It was a time to remember that time that I was with you there. Né, foi tempo maravilhoso, né, de estar com eles lá. Next time when you come, Pastor Jolian, you have to go around the country and see more ministries and serve in more places, because your ministry is vital and so much. And it has encouraged us, not only me, not only our church, our children's ministry, young youth ministry, and in the same time, I'm actually pioneered a church, but the other church with Pastor Irushan, I from the start I was there with him, and Pastor Joliam is sowing seeds in that church too, because sometimes our pastors are going through very difficult situations when you start the ministry, and supplying seed has been a great blessing, and I hope that we'll be able to expand this ministry in our country. Ele falou que a próxima vez que eu for lá, eu tenho que ficar mais tempo. So it has to be at least 20 days for me to go there. Né? Porque eu fiquei pouco tempo lá, mas então ele falou que a próxima vez eu tenho que ir para poder gastar mais tempo, conhecer mais lugares. Né? Ainda agora já tem a igreja do Kumara, que já fica... How far is Kumara's church from your place? It's nearly 6 kilometers. 60? 60? No, 6. Only 6. It's not that far. Né? Eu perguntei quando, ele falou que é 6 quilômetros de onde ele está, né? Então eu falei, não é tão longe, né? Porque quando eu fui, eles trouxeram um encorajamento muito grande, né? Ele falou do pastor Yurushan, ele está passando algumas situações, né? E o Supply Seed, né? O Suprindo Semente começou
a ofertar não só na vida das crianças, né, trazendo mudança nas crianças, mas também de alguns obreiros, né? Com eles são 3 obreiros, né? E isso aí trouxe um encorajamento muito grande para eles. You know why I started this like short distance churches? In our country, Pastor, if you go and start a church, the pastors have their boundaries and they say no one come inside 15 kilometers, 10 kilometers. But the thing is, like, take a town, you have 10 pharmacies, right? We have to go there. E ele falou que, So quebrando um pouco a tradição do país, ele começou a estabelecer igrejas mais perto deles, né? I alone can't reach all the people, all the villages. And sometimes people and pastors and leaders get offended too. They don't start another church close by. But I think you have to start small churches and you have to send your people, keep them, not to worry about that they will take our people, others will take our people if they come close. No, there are so many thousands of people are going to eternal damnation or destruction. So I think it's our responsibility to start so more churches, more workers in the kingdom of God to accomplish His commission. Às vezes alguns pastores ficam bravos, né, porque de colocar igrejas mais próximas, porque fala que vai pegar as pessoas. Não, ninguém vai pegar pessoas de ninguém, membro de igreja nenhuma. Existem milhares de pessoas que já estão indo para a destruição eterna, então a gente não pode pensar nisso. Shamila, I want to thank you. A special thanks for this beautiful couple that I learned to love them. Um agradecimento especial a esse casal que eu aprendi a amá-los. For me, you are my family in Sri Lanka. And thank you so much for everything you were doing. Thank you so much for your time with us. And it was such a blessing to talk with you again. Eu agradeço a ele, agradecer a família, né, por essa família que tão amorosa, né, por esse tempo, né, dele estar tendo com a gente. So, if you want to say your final words of encouragement or challenge to people, there's your time. Se você quiser trazer alguma palavra de encorajamento ou desafio, é agora. First of all, I want to thank you, Pastor Jolien. I'm joining with you, and your ministry has been a wonderful ministry, supplying seed. Primeiro eu quero agradecer, primeiro eu quero agradecer ao senhor, Pastor Jolien, ao Supplying Seeds, né, por estarmos trabalhando juntos. Your vision is to support the local pastors and churches to carry on the ministry. And I think it really matters a lot to accomplish His commission. I think supplying seed, the route that you have taken, strengthening, encouraging the local pastor to carry on the work in their country is one of the best solutions, I think, provides by your service or ministry. Uma coisa, eu agradeço, né, a visão que vocês têm de estar apoiando pastores, né, igrejas locais e projetos locais, porque isso realmente é muito importante, porque é a provisão que muitas vezes nós necessitaríamos ter. I just give a special thanks to Sana, because I usually don't contact her personally because she's in a very sensitive country doing a sensitive ministry. Eu agradeço, né, também especial a Sana. Normalmente eu não entro em contato com ela porque ela está num país bem fechado, né, bem sensível, né, então a gente não pode nem falar o país, não pode ter contato com ela. Bless you, Sana. Abração. I just want, like, one prayer request. Please pray, like, when you start discipling in house churches and this storing project, it's not easy sometimes. When you go to villages, you don't get what you expect very soon, but you have eu queria que você estivesse orando, né, por nós, né, pelo país, né, pelos projetos, né, das igrejas nos lares, também desse projeto de histórias bíblicas, porque quando você começa um trabalho dessa forma, você não sabe, você não vai estar colhendo somente aquilo que você esperaria colher, né? Também tem alguns problemas. John 15 says, abide in him, otherwise you won't be able to
be fruitful. So my encouragement is whatever you do, sometimes we may have a big ministry, a small ministry, doesn't matter, but what matters is abiding in Jesus with prayer, word, and obedience. Em João 15 fala que nós devemos permanecer nele. Então, eu gostaria de te encorajar, não interessa o tamanho da sua igreja, pequena ou grande, permaneça no Senhor Jesus, né? E Ele vai estar trazendo para você a bênção necessária. Sometimes pastors get so busy and sometimes they are addicted to work and ministry, but sometimes we lose that very thing that we need, abide in him. I have seen it in Pastor Jolium's life. Every morning, early morning, he gets up, have a cup of coffee or tea, and he goes to his word and he prays. I think that is something that everyone needs. Eu creio que às vezes a gente, como pastor, a gente se torna tão ocupados, né, que a gente acaba esquecendo do permanecer nele, né? Eu vi isso na vida do pastor Juliano, enquanto ele estava aqui todo dia pela manhã, não interessa o horário, ele estava tendo tempo ali de permanecer nele, né? Mesmo com a xícara de chá ou café, ele estava ali na presença do Senhor. Thank you so much. In the end, I will say, with Pastor Jolium's approval, if anyone comes to Sri Lanka, visit my place, it will be your home too. Tem um ditado lá que fala que se você vem na Sri Lanka, no meu lugar, aqui vai ser o seu lugar também. And it's my place too. So, Shamila, thank you so much, my dear brother. Thank you so much for your time, for this beautiful report that you brought to us. Né? Muito obrigado pelo seu tempo, por esse relatório tão bonito que você nos deu. I appreciate it, and please give my love to the whole people, to the whole family there, both families, yours and the church's family. Thank you so much. Né? Por favor, estenda meu amor, né, para toda a igreja, né, para as duas famílias, a sua e a família da igreja também. Thank you so much, Shamila. Thank you very much. You're welcome, Pastor, for being a part of our family. May God bless you, and God bless you to all the people who are joining with us. Thank you so much. I appreciate that.